Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco. O Vasco que jogou hoje pela manhã, né? Realizou um jogo treino em São Januário e o Vasco conseguiu uma boa vitória, como você já conferiu aí no título e na capa desse vídeo. O Vasco venceu o Resende por 3-0. Nesse vídeo a gente vai dar mais detalhes, né? Mostrar algumas imagens também desse amistoso não, jogo treino entre Vasco e Resende, e vamos atualizar aqui também outras situações, né? Tem novidades aqui em relação ao Praxedes, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, tem ex-jogador do Vasco que está com um novo clube, enfim, tem algumas coisas aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que quer antecipar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá tudo explicadinho ali, você clica, entra em contato com eles no WhatsApp e se você tiver uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil faz toda a burocracia para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. A gente começa esse vídeo aqui parabenizando um ídolo do Vasco, né? Sorato. O Sorato hoje completa mais um ano de vida, né? 54 anos do ex-atacante do Vasco, Sorato, autor do gol do título brasileiro do Vasco em 1989, né? Tá marcado aí para sempre na história do Vasco da Gama. Parabéns aí ao Sorato, né? E que venham muitos e muitos anos aí de vida pro ex-atacante do Vasco e um dos grandes ídolos, né, da história do Vasco. Bom, e hoje pela manhã o Vasco realizou mais um jogo treino, né? O Vasco venceu o Resende por 3-0 em São Januário. Foi jogo treino com portões fechados e sem transmissão de TV, né? Não teve cobertura da partida, o Vasco apenas informou depois no site oficial o resultado dessa atividade. Essa foi a terceira atividade do Vasco, né, em preparação para o Campeonato Brasileiro. O Vasco realizou um amistoso contra o Atlético de Minas Gerais, perdeu por 2-0. Depois realizou um jogo treino no CT Moacir Barbosa com o Tupi de Minas Gerais. O Vasco venceu esse jogo treino por 5-1. E hoje a atividade foi contra o Resende, né? Clube aqui do Rio de Janeiro, do interior do estado. O jogo treino foi realizado em São Januário e o Vasco venceu por 3-0. Os gols do Vasco foram marcados por Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Repetindo, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. O elenco do Vasco agora se representa na próxima segunda-feira, né, no CT Moacir Barbosa, visando aí a estreia diante do Atlético Mineiro, que está marcado para o próximo sábado, daqui uma semaninha, às 9 horas da noite, lá no estádio do Mineirão. Então, o Vasco nesse período, né, sem jogos oficiais, por conta da eliminação no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, realizou essas três atividades, né? O amistoso contra o Atlético assustou bastante, né? O Vasco acabou derrotado, jogando muito mal em São Januário. Depois a equipe reserva do Vasco enfrentou o Tupi lá no CT Moacir Barbosa e venceu com facilidade por 5-1. E hoje essa atividade aí em São Januário, o Vasco jogou com seu time titular, né? Foi a equipe titular que foi a campo e o Vasco venceu o Resende por 3-0. Importante, né, o Pedro Raul marcar um golzinho, mesmo que seja aí num jogo treino, não vale muita coisa, mas pro atacante é sempre bom estar marcando para a confiança permanecer em alta. É uma semaninha aí para o início do Campeonato Brasileiro, importante, decisiva, essa estreia, né, do Vasco no campeonato, muita expectativa, o Vasco que vive esse novo momento, né, com mais investimentos, o Vasco entra nesse campeonato com uma expectativa diferente dos últimos, onde o Vasco sempre já era apontado ali como candidato certo ao rebaixamento, e com razão, né, tanto que sempre brigava contra o rebaixamento. Dessa vez o Vasco já entra inicialmente apontado como um dos times que ficam ali, né, no meio da tabela, né? Ninguém coloca o Vasco como um favorito ao título ou vaga na Libertadores, mas também o Vasco não é colocado mais como um candidato ao rebaixamento, né? O Vasco nesse momento é apontado como um time aí de meio de tabela. E como no Campeonato Brasileiro, até o oitavo colocado às vezes pega uma vaga para Libertadores, o Vasco ficando ali no meio da tabela, né? Depois chegando alguns reforços na janela internacional, quem sabe não dá para sonhar aí com uma Copa Libertadores. Lembrando que
O Vasco estreia no Brasileiro com duas pedreiras, né? No sábado, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro lá no Mineirão, um jogo muito difícil. O Atlético é um dos candidatos, né, ao título do Campeonato Brasileiro. E na segunda rodada, o Vasco recebe o Palmeiras, que é uma das equipes que vem aí ganhando tudo nos últimos anos no futebol brasileiro. Então o Vasco já vai ter dois grandes testes, né, de cara nesse início aí de Campeonato Brasileiro contra duas equipes fortíssimas. E aí é aquilo, ou o Vasco sai desses dois jogos com muita moral, né, com a moral elevada, com a moral lá em cima, ou então o sinal de alerta já vai estar ligado, né, após essas duas atuações. Mas tomara que o Vasco consiga, né, um bom início aí de Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro no sábado, o jogo no próximo sábado no Mineirão, existe a possibilidade do Atlético Mineiro jogar com um time alternativo, né, com um time reserva, porque na próxima terça o Atlético Mineiro tem um confronto contra o Atlético Paranaense pela Copa Libertadores, e o Atlético já está pressionado na Libertadores, né? Porque perdeu na estreia jogando em casa, jogando no Mineirão. Então, esse jogo aí contra o Atlético Paranaense é decisivo, né, para o Atlético Mineiro, e pode ser que os jogadores titulares sejam poupados aí no jogo contra o Vasco. Durante a semana, é claro, a gente vai atualizando tudo aqui no canal. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein? Que pode chegar até R$7.000. O link tá aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Raniel. Raniel, que foi importantíssimo, né, no acesso do Vasco na última temporada. Fez aquele gol que entrou para a história, a gente pode dizer, lá na Ilha do Retiro, que interditou o estádio, enfim. Um gol que, com certeza, se não saísse, o Vasco ainda estaria jogando a Série B. Foi importante demais aquele gol do Raniel, já pegou ali aquele pênalti com muita frieza aos 49 do segundo tempo. Fez o gol de empate do Vasco da Gama. Tanto que o Raniel foi muito criticado, né, durante a sua passagem pelo Vasco. A torcida pegava muito no pé do Raniel, mas ele deixa o Vasco com o torcedor, de certa forma, tendo um carinho, né, pelo Raniel, por conta aí desse pênalti decisivo contra o Sport. O Raniel deixou o Vasco na final da última temporada e agora ele foi anunciado pelo Qingdao FC, lá da China, equipe que atua na segunda divisão chinesa. Então o Raniel foi anunciado aí como reforço de uma equipe da segunda divisão do campeonato chinês. Com certeza, né, vai estar ganhando aquela graninha boa lá na China, que a China paga bem. Boa sorte aí ao Raniel, né, que ele consiga dar sequência aí na sua carreira e seja muito feliz. Afinal de contas, ajudou demais o Vasco no acesso no ano passado. Mudando o assunto aqui agora, a gente fala sobre Praxedes, né, jogador ex-internacional e atualmente no RB Bragantino. Jogador que foi oferecido, né, ao Vasco, e a informação que vem lá de Bragança Paulista é que o Vasco demonstrou interesse na contratação do Praxedes por empréstimo. Ou seja, o jogador foi oferecido, o Vasco demonstrou interesse. Não, beleza, a gente tem interesse sim, mais uma contratação por empréstimo. O Bragantino fez um grande investimento, né, em cima do Praxedes, pagou uma fortuna na ocasião para tirar o jogador lá do Internacional, mas lá no Bragantino ele ainda não conseguiu se firmar e agora o Bragantino está procurando um destino para o jogador. Um empréstimo talvez seja uma opção viável. O Vasco vem buscando oportunidades de mercado, né, nesse momento da temporada, porque não quer fazer investimentos nesse momento, vai deixar o investimento para a janela europeia. Então, se o Bragantino aceitar aí e tiver interesse no empréstimo, né, do Praxedes ao Vasco da Gama, isso pode acontecer. Mas as conversas ainda estão em fase iniciais. Lembrando que a janela fecha no dia 20, né? Hoje é dia 8, então o Vasco tem 12 dias aí para contratar reforços aqui do cenário nacional. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!